Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Consultório, o programa que trata de saúde nas manhãs do TVI 24. Hoje falamos sobre acidentes vasculares cerebrais, uma doença que em Portugal tem uma dimensão alarmante, sendo mesmo uma das mais elevadas da Europa. O AVC mata no nosso país 2 portugueses por hora. As suas dúvidas e testemunhos são importantes para nós, por isso não hesitem em contactar-nos, basta marcar o 21 044 11 45 ou enviar-nos um e-mail para o endereço consultorio@tvi.pt. Para nos ajudar a esclarecer todas as dúvidas sobre o AVC, tenho comigo em estúdio Vitorina Passão, neurologista, e Manuel Melo, enfermeiro especialista em reabilitação. Muito bom dia aos dois, obrigada pela presença neste consultório. Bom dia. Doutora, parece-me essencial começarmos por explicar de uma forma simples aos nossos telespectadores o que é este tão famoso AVC. Bom, o AVC é um evento súbito, é consequência ou deriva de um problema vascular, de um problema circulatório, e pode essencialmente dividir-se em 2 tipos. Um tipo de AVC, de acidente vascular cerebral, em que há uma oclusão de um vaso, e aí falamos de um AVC isquémico, e um outro tipo, por oposição, em que há também uma consequência vascular, mas de causa hemorrágica, ou seja, é um vaso que rompe. Portanto, em vez de termos só um trombo ou um êmbolo, temos um extravasamento, digamos, de sangue do leito vascular e, por consequência, um acidente vascular com características diferentes em que há uma hemorragia. Estas são os dois grandes tipos. Sendo que o hemorrágico é mais grave? Depende muito. Não necessariamente. O hemorrágico pode ter características mais graves, sobretudo se tiver uma dimensão maior. Se for um acidente vascular de pequena dimensão, pode não ter consequências tão graves quanto um isquémico de grande dimensão. No fundo, o que determina a gravidade é muito a dimensão, portanto, a extensão da lesão e a localização da lesão. Porque dependendo da zona do cérebro, ou seja, do vaso sanguíneo em causa, que tem ou a oclusão ou a ruptura, assim as consequências podem ser diferentes, distintas. Explicado isto, está tirada uma dúvida que existe muito, penso eu, nos portugueses. Normalmente, quando se diz que alguém teve um AVC, as pessoas pensam que teve um problema de coração. Não. Um AVC é no cérebro, como o próprio nome indica. Exatamente. AVC quer dizer acidente vascular cerebral. Obviamente que o problema tem a ver com vasos, não é? Tem a ver com vasos sanguíneos e tem a ver com cérebro, portanto, localização a nível cerebral. Tirada esta dúvida, o que é que pode provocar um AVC? O que é que pode provocar? O evento último, digamos, é realmente a consequência a nível do vaso, ou com a produção de uma oclusão que pode ser local, com um êmbolo, uma trombose, que pouco a pouco, a trombose é a coagulação, digamos, Temos um sangue, vaso e basicamente fica ali um altinho, fica não é? um altinho, quer dizer, fica um coágulo, digamos, que se pode formar no local ou que pode ter vindo de outra parte do corpo. Nomeadamente, o mais comum é do coração ou dos grandes vasos do pescoço. Daí, se calhar, a tal confusão com o ser um problema do coração, é que pode vir daí ou não. Exatamente, pode vir daí ou não. Portanto, no mecanismo que leva à isquémia, há sempre uma oclusão por um trombo, que é local ou vem de outra parte. Por oposição, no acidente vascular hemorrágico, o fenómeno é diferente. Portanto, é um vaso que rompe, com extravasamento de sangue, de facto, para fora do leito vascular e com compressão dos tecidos em torno e, portanto, aí o mecanismo tem a ver ou com malformações vasculares, aneurismas, fala-se de aneurismas de vez em quando, as pessoas já viram, aneurisma é uma dilatação na parede da artéria, que a dilatação é essa que vai enfraquecendo até que rompe e o sangue sai. E, portanto, aí a causa é diferente. Depois, fala-se dos fatores de risco vascular. E aí E aí entramos para os grupos de risco. Quem são as pessoas que têm mais probabilidade de ter AVCs? Exatamente. É assim, os fatores de risco vascular são inúmeros e são alguns dependentes de controle médico e de alguma identificação e passíveis de alguma modificação, digamos. E há um outro grupo que é independente da nossa intervenção. E o mais importante deles é a idade. Porque, de facto, o fator de risco vascular principal para se ter um acidente vascular cerebral é a idade, é o ser idoso. Até o idoso também é uma fronteira que hoje em dia se vai estendendo um pouco mais para a frente, mas... Cada vez é maior a esperança de vida. Exatamente. Já temos os super idosos, não é?
pessoas com mais de 100 anos e que estão ainda bem, não é? Pronto, de qualquer forma, o idoso, em termos vasculares, determina-se à volta dos 65 anos. Depois dos 65 anos, a probabilidade de ter um acidente vascular vai aumentando progressivamente de uma forma importante. Depois, além da idade, temos, portanto, fatores não controláveis, o sexo, e depois temos uma série de fatores modificáveis. Digamos. Quem é mais afetado, homens ou mulheres? São os homens. Há alguma explicação que tenha sido estudada já para isso? Os homens, no fundo os homens também têm um conjunto de fatores de risco vascular dos outros mais frequentes do que as mulheres, mas há fatores hormonais que estão implicados. Depois temos também todo um dia-a-dia cujos hábitos podem provocar este tipo de acidentes. Exatamente. Ou se não estivermos. Hábitos de vida e não só. Doenças presentes. As pessoas que têm doenças gerais, nomeadamente diabetes mellitus, que têm hipertensão, que têm patologia cardíaca, ou insuficiência cardíaca, arritmias, portanto doenças a nível do coração, as pessoas que têm dislipidemia, ou seja, um nível elevado no sangue das gorduras, colesterol, nomeadamente, e triglicéridos, estas pessoas têm fatores de risco por doença médica acrescidos. E depois há os hábitos, de facto. E nos hábitos temos o sedentarismo, temos uma má alimentação e uma obesidade consequente ou não, temos o fumar, portanto, o tabagismo, álcool. O álcool, exatamente, ainda bem que lembrou, e o uso de substâncias, nomeadamente a cocaína e as anfetaminas também estão muito associadas à presença de acidentes vasculares. Relativamente à dieta, há uma prevenção a fazer? Obviamente que o deixar de fumar, o deixar de beber, todas elas são situações quase que obrigatórias para quem está em risco de AVC, para quem já tem outros fatores que possam ser considerados de risco. Relativamente à alimentação, uma dieta, por exemplo, rica em legumes e em frutas pode ajudar de alguma forma? Pode ajudar sempre. Aliás, o que está preconizado é de facto uma dieta equilibrada com todas as regras que, do ponto de vista dos conhecimentos de nutricionismo, está indicado. É evidente que tudo o que possa promover uma alimentação saudável e, por consequência, a redução de uma série de consequências metabólicas das alimentações incorretas ajuda na prevenção dos acidentes vasculares, obviamente. Vamos aqui à conversa com o enfermeiro Manuel. O enfermeiro trabalha num centro também, não sei se trabalha só, mas também trabalha num centro de convalescença, portanto está habituado já ao pós-AVC, mas antes disso, como enfermeiro, obviamente também nos pode ajudar a responder a uma série de questões. O que é que, estando num centro de convalescença, dos casos que tem à sua volta, o que é que o faz perceber? O que é que tem provocado há um número cada vez maior, morrem 2 pessoas por hora. Porquê é que em Portugal nós estamos com estes números tão graves? Estes números são diferentes, de facto, do nosso país para a maioria dos países da OCDE e dos Estados Unidos, em que o AVC já passou para a terceira causa de morte na maior parte deles. Nós achamos que há aqui um aspecto da consciencialização. E essa consciencialização vem desde logo quando nós, por exemplo, do seu ponto de vista de alguns fatores de risco e do seu ponto de vista, por exemplo, da alimentação, as pessoas não se consciencializam de que determinados teores de sal, determinado teor de gorduras, os próprios estilos de vida que as pessoas adoptam, as pessoas não se consciencializam que isso vão ser fatores contributivos para que mais tarde o AVC esteja predisponente. É um bocadinho o deixar andar. É o deixar andar e as pessoas não se consciencializarem dessa realidade. Uma pessoa que se consciencialize de que o sal é um dos fatores que agrava a hipertensão arterial e que a hipertensão arterial é um dos fatores de risco marcantes do AVC, naturalmente que ela, quando provar a comida que ingere todos os dias, ela vai dizer esta comida tem um teor de sal elevado e vai recusar-se a comê-lo, ou vai solicitar que a comida passe a ter menos sal. Enquanto a população não se consciencializar desse facto, vai continuar a achar que aquele paladar e aquele sabor, a que acabou por se habituar como normal, que ele é o indicado quando ele está a ser, ao longo dos anos, isso depois predispõe a que o organismo
quando, após a altura do envelhecimento, esteja mais predisposto a que esse processo se instale. Quem tem tensão baixa necessita desse salto? E, naturalmente que depois o seu médico há de aconselhar, em função dos valores analíticos e do seguimento clínico que faz da sua situação de saúde, e há de indicar especificamente a situação mais adequada. Agora, o que está em causa é que para o acidente vascular cerebral, um dos principais fatores de risco é a hipertensão arterial e o sal está diretamente associado a ela, como estão depois outros fatores que vão contribuir para que a arteriosclerose se desenvolva e depois todo o processo de trombos e de êmbolos venha a acontecer. Agora, a construção do projeto de saúde das pessoas, do seu ponto de vista da promoção da sua saúde, começa desde logo na prevenção primária, em que as pessoas devem ser consciencializadas ou levarem-nas à consciencialização desse facto, tendo em vista construírem o seu projeto de saúde, adotando estilos de vida saudáveis, minorando um conjunto de fatores de risco que depois vão ter influência naquilo que é o facto. Quando a pessoa depois o AVC surge, começa por haver uma situação de elevado stress, que é para a pessoa que tem consciência de que sofreu o acidente vascular cerebral, quer para a sua família que está diretamente ligada a ela e que está naquela situação de sofrimento sem saber aquilo que vai ser o futuro a partir dali. Vamos já falar sobre a família de um paciente com AVC, mas entretanto temos já um telespectador em linha, Luís Vilares, 64 anos, reformado, liga-nos de Vila Flor, em Mirandela. Bom dia, Luís. Bom dia, é a doutora? Bom dia, qual é a sua questão, Luís? É o Luís. Luís. Sou Luís seu. Luís, está a ouvir-nos? Pode Estou a falar. ouvir, estou, doutora. Pode falar, está a ouvir-nos? Estou. Doutora, é a doutora. Eu estou a falar para a doutora. Sim, pode falar. Ora, portanto, é o seguinte, doutora. Eu andei na guerra, portanto, em 1968, 70. E vim, portanto, dos nervos, um bocado muito nervoso, com aquele stress. Portanto, eu desde que vim da guerra, em 1980 a 70, nunca mais deixei de tomar medicamentos para os nervos, para o estômago, portanto, com aqueles efeitos da guerra lá fora. Que eu lá fora na guerra era cabeleireiro, que não trabalhava assim no mato. Mas fui afetado por os nervos e por o estômago, com aquelas comidas, com aquela água, com tudo. E eu estou a ser medicado com medicamentos para dormir, para o estômago, e sinto-me assim, por vezes, um bocado nervoso, e queria, portanto, saber se isto são sintomas de alguma gravidade. Luís, algum dia teve algum problema em termos de hipertensão? Já lhe foi diagnosticado alguma coisa nesse sentido? Não, simplesmente os médicos, eu já, portanto, fui uma médica no Porto que, portanto, disse-me que eu era um bocado nervoso, mas com os medicamentos, até que também me aconselharam para comer a comida com pouco sal. E problemas vasculares, alguma vez teve? Vasculares é na coluna, tenho. Na coluna tenho. Dão-me umas dores na coluna, também, eu comecei a trabalhar de novito e dão-me umas dores na coluna, um bocado lixada, não, mais de inverno. Luís, muito obrigada pela sua participação neste consultório, vamos tentar ajudá-lo. Doutora, temos aqui pacientes com algum receio, vamos explicar se esta questão do nervoso, da ansiedade, tem alguma coisa a ver? Não tem que ter nada a ver. É óbvio que a ansiedade e a situação que o Luís descreve muito provavelmente tem a ver com uma coisa que em termos clínicos está fora do contexto do programa, mas que se chama um stress pós-traumático, que são os sintomas que vêm na sequência de situações de vida complicadas e que implicaram a exposição a situações traumáticas e eventualmente até algum risco de vida. Estas pessoas, e isso está muito descrito em quem esteve no ultramar, desenvolvem realmente a longo prazo estes quadros de stress pós-traumático. Já agora, só para o Luís ficar com uma ideia, há consultas de apoio a este tipo de patologia. Há consultas próprias e eu acho que ele deve procurar essa ajuda, porque aí pode de facto fazer, para além de terapêutica, os comprimidos, como diz, pode fazer outro tipo de acompanhamento psicológico que o pode ajudar. Não está todo ligado a um acidente vascular cerebral, ligado, não está de todo ligado. A única coisa em que pode haver algum contacto é se nessa ansiedade houver hipertensão, crises hipertensivas. A ansiedade é uma coisa que por vezes associa à hipertensão. Eu acho que o Luís, no sentido de estar tranquilo em relação à parte vascular,
deve fazer uma vigilância com o seu médico de família, deve fazer umas análises regulares para ver se tem diabetes, para ver se tem dislipidemia, deve fazer uma vigilância da sua tensão arterial, do seu funcionamento cardíaco, e se estiver tudo bem, não é por se sentir assim ansioso e mal e com aquilo que nos descreve que ele vai ter o maior risco de ter um acidente vascular. Muito bem, continuando a nossa conversa sobre os AVCs, falámos do pré, do que pode provocá-lo, dos fatores de risco, dos grupos de risco, o que há a fazer. Aliás, antes de irmos ao que há a fazer quando se tem um AVC, quais é que são os sinais de alarme? Há sinais que são considerados sinais de alarme mesmo para um possível AVC? Naturalmente. O que é comum, o que é clássico, o que é mais frequente é surgir de repente uma falta de força numa parte do corpo. Esta é a expressão clínica mais comum do acidente vascular. O típico do acidente vascular tromboembólico é o doente que acorda de manhã e que e dá conta que tem menos força de um dos lados do corpo. E que vai ao espelho e que eventualmente vê que a sua face não está simétrica, que há uma diferença de um lado e do outro. Esta é uma expressão comum. Em termos de força, normalmente é um dos membros, certo? É um dos lados do corpo, o braço e a perna, de um lado ou do outro. Habitualmente é diferente a intensidade da falta de força no braço e na perna, ou seja, pode ser mais no braço que falta a força, pode ser mais na perna, dependendo mais uma vez da localização do acidente vascular. Depois, isso pode acompanhar-se de uma perturbação na fala ou na expressão das palavras, portanto, na produção, digamos, motora das palavras, ou na elaboração do discurso. Ou seja, pode haver dificuldade em articular as palavras, como pode haver uma dificuldade em encontrar e em conseguir dizer as palavras que a pessoa quer dizer. E, por consequência, também em perceber o que lhe é dito. E isto chama-se uma afasia, é uma perturbação comum também nos acidentes vasculares. Depois, outra perturbação, outro sintoma comum é o adormecimento, o formigueiro, a dormência, também é metade do corpo. Depois há outras... Se nota normalmente mais na boca, não é? Chamada boca ao lado. A boca ao lado é falta de força. Portanto, tem a ver com a outra parte, com a primeira motor, falada. é movimento. Portanto, são movimentos que estão reduzidos. A dormência é a sensibilidade. Portanto, é uma diminuição da sensibilidade e a sensação que a pessoa tem de que aquele lado do corpo está diferente e está dormente, está adormecido, como quando temos uma compressão e temos uma parte do corpo dormente. Portanto, esses são os sinais de alarme. Estes são os comuns. Depois há um outro grupo que tem a ver com uma localização dos acidentes vasculares na circulação dita posterior, na zona mais de trás do cérebro, que se manifesta por sintomas mais complexos, nomeadamente dupla visão, desequilíbrio muito intenso, de forma que a pessoa não consegue ficar de pé sem ajuda, uma grande má disposição, náuseas, vômitos, e pode haver também neste contexto descoordenação. Portanto, descoordenação dos movimentos, uma dificuldade em encontrar ou acertar no alvo. Portanto, isto é outro grupo de sintomas. Portanto, no acidente atrotrombótico, portanto, aquele em que se forma um trombo no local, no vaso, isto sucede de uma forma muito previsível ao acordar. O doente acorda e sente isto. Quando há uma causa de oclusão vascular que tem um ponto de partida diferente, ou seja, um êmbolo, portanto, um coágulo de sangue que se solta do coração ou de um vaso grande e que vai em circulação até chegar a um vaso mais pequeno onde não pode passar mais e aí tapa, portanto, o chamado embólico, portanto, a AVC embólica, e os sintomas ocorrem de uma forma mais súbita, mais dramática e habitualmente acontecem no exercício, quando a pessoa está em atividade, ou quando está a fazer esforço, por exemplo, quando está a tossir, a espirrar, ou quando está a fazer algum esforço, e de repente estes sintomas surgem. E manifestam-se todos muito rapidamente e ao mesmo tempo? Muito rapidamente, sim. Nessa altura há algo a fazer que já vamos falar, mas entretanto temos mais uma telespectadora em linha, Lucília Souza, 67 anos, reformada, liga-nos de Ponta Delgada dos Açores. Bom dia, Lucília. Bom dia. É o seguinte, eu tenho sido uma pessoa sempre muito saudável e nunca tomei comprimidos para tensões, para nada, a não ser umas vitaminas. Acontece que aqui há um ano deu uma subida repentina de tensão, em que eu fui parar ao hospital, vi que era uma tensão muito alta. Aliás, ainda eu consegui pôr um capotém debaixo da língua que o meu marido põe, que é um SOS, pus o capotém e acontece que a tensão nunca se desceu. Fui ao hospital e a médica disse-me, olha, vai à sua médica de família, porque de facto fizeram análise, fizeram tudo, não tinha nada, era só subida de tensão.
Fui à minha médica de família e disse, vamos conseguir ver se vamos mais um tempo, porque a minha tensão está sempre baixa e não me deu medicamento nenhum para a tensão. Acontece que aqui há umas 3 semanas, repentinamente, dei uma subida de tensão de 21 para 12. E eu pus logo um capotém, esperei mais uma hora, pus mais um, e à terceira vi que estava mal, e como não tinha ninguém em casa, chamei a ambulância e fui ao hospital. Eu cheguei ao hospital e a médica levei 1 hora, infelizmente, para ser atendida, e quando era uma dor de cabeça muito forte, sempre do lado esquerdo e atrás na cabeça. E essa dor de cabeça continuava sempre, nunca me passava. E eu fiquei tão aflita já que estava sempre a pedir para ser atendida, a médica que me atender. Eu fiquei lá afinal toda a tarde e toda a noite. Fizeram-me exames, disseram que eu não tinha dado nada, mas eu fiquei sempre com aquela preocupação, não tivesse dado algum derrame. Fui à minha médica de família e nesse momento ela receitou-me o Micardis. A minha preocupação é o seguinte, é que eu tenho infelizmente agora sempre, eu digo infelizmente, sempre com a tensão baixa. Eu fico com medo de tomar esse medicamento e cair, porque às vezes a tensão está sempre para um 6, do 6, do 7, o mínimo é sempre assim. Eu queria saber, se de facto, que eu continuar a tomar esse medicamento Micardis, o que é que eu vou fazer, porque eu tenho medo de repente apanhar um AVC. Porque eu fico sempre sabendo quando tenho a tensão alta, porque dá-me logo dor de cabeça atrás e é sempre no lado direito. Muito bem, Lucília, muito obrigada pela sua participação neste consultório. Doutora, a Lucília tem uma tensão baixa, mas de vez em quando tem ali uns picos. Pois, a questão é exatamente essa. E quando tem os picos de tensão mais alta, tem os sintomas correspondentes, ou seja, o mal-estar que tem nessa altura, a dor de cabeça intensa, todo esse mal-estar tem a ver com essa subida tensional a que ela não está habituada. Eu acho que a questão da Lucília passa por tentar perceber o que é que se passa com a tensão dela, porque se de uma forma geral ela tem a tensão baixa e faz estes picos, há que tentar perceber o porquê que faz estes picos, ou porque faz estas subidas de tensão. São algumas refeições mais... Pode ter a ver com fatores alimentares, pode ter a ver com outro tipo de fatores, inclusive metabólicos. Eu acho que é uma das situações que deve ser avaliada realmente pelo médico assistente. Há a possibilidade, inclusive, hoje em dia, de fazer um registro de 24 horas de atenção, um registro continuado, para tentar perceber qual é o perfil dessas subidas de tensão e com o que é que se relaciona, exatamente, e tentar fazer uma intervenção aí. É evidente que sempre que há uma subida de tensão, eu não posso deixar de dizer à Lucília que ela tem risco de ter um problema vascular, sempre que há uma subida. O facto de ter tensões em geral baixas é excelente, porque quem tem tensões baixas em geral não tem grandes problemas. No fundo não é hipertensa. Não, ela no fundo não é uma hipertensa, pelo menos não podemos dizer que o seja, de uma forma sustentada, faz crises hipertensivas. Portanto, aqui eu acho que passa muito por aí, por tentar perceber o que é que se passa com esta tensão e correlacionar com fatores e corrigi-los. Muito bem. Enfermeiro, falava antes deste telefonema com a doutora sobre os fatores de risco e, entretanto, também sobre o que acontece na altura do AVC. Nessa altura há algo muito importante a fazer quando a pessoa se apercebe que está a ter um AVC ou quando algum familiar se apercebe. Há uma chamada para o 112. A Sociedade Portuguesa da AVC tem três critérios mandatórios que eu acho que qualquer cidadão devidamente informado deve ter presente. Boca colado, diminuição da força no braço, e eventualmente aquilo que nós chamamos de desvio da comissura labial, a pessoa ou aquele que está presente olha para ela e vê que tem um lábio ligeiramente descido, mandatório chamar 112. Isto tem a ver com o resultado a posterior. Hoje as terapêuticas que estão disponíveis serão tanto mais eficazes quanto mais rapidamente houver intervenção sobre o AVC. E hoje a emergência médica desloca-se ao local. Portanto, se após a chamada para o 112 os critérios que estão definidos pelo algoritmo e a informação que vai ser de resposta, vai enviar uma viatura com o médico e o enfermeiro até ao local em que a pessoa está, portanto eles próprios aí fazem o primeiro diagnóstico, a primeira avaliação e iniciam as primeiras medidas. Até porque quando se faz a chamada para o 112 pode-se ativar a chamada via verde do AVC. Via verde do AVC, porque se eventualmente o critério for do AVC, naturalmente essa equipa que se desloca ao local vai contactar o próprio serviço de urgência para onde vai encaminhar o doente e, portanto, vão estar disponíveis para iniciar um protocolo terapêutico, tendo em vista minorar aqueles que são os déficits que depois vão ser residuais e consequentes à instalação do assento vascular cerebral, e é daí que depois se vai partir para a reabilitação, e o sucesso da reabilitação e do controle dos déficits será tanto maior quanto eles conseguirem ser minorados, naturalmente. Quanto mais depressa for detectado esse AVC... E as primeiras medidas forem instituídas. Muito bem, vamos ouvir mais uma telespectadora, Florinda Leite, 63 anos, reformada, liga-nos do Porto. Bom dia, Florinda. Bom dia.
Olha, eu desejava falar com a senhora doutora porque eu sou bastante nervosa, portanto eu sofro de claustrofobia, andei em tratamento em psiquiatria e estou a tomar o Xanax XR, portanto, bem, agora não sei dizer, estou a tomar 1 miligrama de manhã, ao meio-dia, e 2 miligramas à noite. Já tomo isto à volta de 12 anos. Melhorei, mas agora deixei o psiquiatra no Hospital de Santo António em neurologia. E o neurologista, portanto, eu tinha muitas dores de cabeça. O neurologista receitou-me o Inderal 160 miligramas para tomar à noite, que era para evitar as dores de cabeça, porque eu tinha muitas dores de cabeça. Portanto, abrandou. Agora, há umas semanas para cá, acordo todos os dias de manhã com muitas dores de cabeça, mas sempre mais em cima, como se chama nos bebés, na moleirinha. Umas dores muito fortes que eu não aguento. Florinda, e depois de ter tido essas dores de cabeça, já se deslocou a um centro médico? Ainda não fui ao médico, porque a minha médica de família diz que não tem vagas. O meu neurologista só tenho consulta para ele em setembro. Ainda não consultei o médico. Portanto, já fui aqui ao médico particular e ele diz-me que é da vesícula. Florinda, e Florinda tem hipertensão ou não? Hipertensão varia, mas geralmente está sempre no normal. Poucas vezes tenho alta. Muito bem. Tem alguma questão que queira deixar essencial para fazermos à doutora? Sim, eu gostava de saber qual o motivo, porque eu sentirei estas dores de cabeça. É que eu tive o pai, morreu com um ABC. Muito bem, Florinda, muito obrigada pela sua participação neste consultório. Doutora, mais uma vez, eu penso que as pessoas, e se calhar isto vai de encontro ao que falámos no começo, assustam-se muito por serem nervosas, por estarem ansiosas e se calhar associam isto também ao coração, lá está. É preciso mais uma vez fazermos a ressalva de que o AVC é um acidente vascular cerebral, não é? Agora, relativamente à questão da senhora. Relativamente à questão muito das rapidamente, dores de cabeça. Isto faz um bocadinho ao nosso tema, sim, não é? Sim. As dores de cabeça, apesar de serem localizadas na cabeça e o AVC estar ligado também a um problema cerebral e, portanto, na cabeça, as dores de cabeça, a maior parte das vezes, não têm rigorosamente nada a ver com a parte circulatória nem com os AVCs. A maior parte das causas, das situações que causam dores de cabeça tem a ver com fatores completamente externos, nomeadamente com fatores musculares, com fatores osteoarticulares, os problemas de coluna, os problemas de tensão e com a ansiedade e com a depressão. A dor de cabeça no vértex, na chamada moleirinha, como a dona Florinda disse, é muito, muito sugestiva de causas relacionadas com depressão e ansiedade. Eu acho que a dona Florinda, tendo a sua tensão normal, deve, em relação ao nosso assunto, ao risco de ter um acidente vascular, ficar relativamente tranquila. E podemos aproveitar para dizer que não é hereditário. Exatamente, e não é hereditário. Porque o pai teve e a senhora estava preocupada com isso. Como eu disse no começo, o principal fator de risco para ter um AVC é a idade. Provavelmente o pai da dona Florinda era uma pessoa já idosa. Provavelmente sim. Acresce dizer que há uns anos atrás as pessoas não faziam identificação de fatores de risco vascular e muitas vezes andavam com tensão alta e diabetes e eram novas e tinham AVCs também mais novos por causa disso. Neste momento não é assim, nós temos uma identificação e um seguimento médico equilibrado a nível nacional, creio eu, e portanto as pessoas sabem os problemas que têm e podem fazer a sua prevenção. Dona Florinda, não tendo uma hipertensão, não tendo identificados outros problemas, em relação aos AVCs acho que pode ficar descansada. Não está bem, ninguém diz que ela está bem. De qualquer forma, a solução passa por um encaminhamento para a psiquiatria, naturalmente. Muito bem, mais uma telespectadora em linha, Palmira Freitas, 47 anos, é doméstica e liga-nos da Maia. Bom dia, Palmira. Bom dia, como está? Bem, obrigada, Palmira. Pode colocar a sua questão. A questão é esta, eu ando sempre com muitas dores de cabeça, sou uma pessoa que tem muito sistema nervoso e com muito pouco. Eu gostava de saber se tenho probabilidade de ter um AVC, porque sou muito nervosa e qualquer coisa me irrita e com muito mal. E ando sempre com muitas dores de cabeça. Palmira, tem algum problema de hipertensão? Já fui fazer exames e a médica diz que não, e tenho as tensões sempre muito baixinhas e a médica diz que não há problema nenhum e isso assusta-me bastante. E em termos vasculares, há algum problema? Sim, de ossos.
Vasculares, artérias, nada? Nada, para já não tenho. Pronto, eu volto a relembrar que o assunto do consultório de hoje são AVCs, acidentes vasculares cerebrais. Obrigada pelo seu contacto com este consultório. Doutora, vamos tentar esclarecer de uma vez por todas que as dores de cabeça não têm nada a ver com AVCs. As dores de cabeça, de uma forma continuada e digamos, crónicas, não têm nada a ver com AVC. Uma dor de cabeça pode ter a ver com AVC, se for uma dor de cabeça que surge de uma forma súbita, muito intensa. O acidente vascular hemorrágico pode apresentar-se com uma forte dor de cabeça, mas é uma pessoa que associada a outros sintomas também. Exatamente. E é uma dor de cabeça que surge de uma forma rápida, em que há a sensação de que nunca se teve uma dor de cabeça tão forte. É um pouco isto que as pessoas dizem. Portanto, a situação de dores de cabeça continuadas, de dores de cabeça há meses, há anos, não é de modo nenhum sinal de que a pessoa tenha o maior risco de ter um acidente vascular ou de que a pessoa vá ter esse acidente vascular. É procurar ajuda porque há soluções para as dores de cabeça de outra forma. Muito bem. Enfermeiro Manuel, continuando a nossa conversa de há pouco, falámos na chamada para o 112, no ativar da via verde do AVC, e depois? E depois o que segue é exatamente a confirmação do diagnóstico no serviço de urgência e depois a via verde AVC permite que essa pessoa tenha acesso a uma equipa que está na unidade da AVC em que estão apenas, eu quis exclusivamente centrados nesse problema e naturalmente que vão instituir todas as medidas terapêuticas que vão numa primeira fase tentar que se tratar, por exemplo, de um coágulo, tentar, através dos fármacos que são administrados, que ele ainda consiga ser fragmentado, se disperse e que o suprimento sanguíneo que aconteceu em determinada área territorial do cérebro se consiga refazer e, portanto, quanto mais depressa isso se verificar, menos sequelas vão ficar. E depois, tratamento efetuado, há que estabilizar naturalmente a pessoa e assim que clinicamente ela esteja estabilizada entra a outra parte. Déficits instalados, o objetivo será tentar minorar um conjunto de complicações. Complicações essas que vão desde o risco presente e elevado de embolia, de trombose venosa profunda. Vamos traduzir isto por nós, o que é a embolia? A embolia, já há bocado falámos, que quando se liberta um determinado, ou um coágulo, ou uma quantidade de ar que vai eventualmente poder ocluir, e aí já estamos a tratar, porque o doente fica imobilizado e fica no leito, essa situação só por si já predispõe esse quadro dessa partícula ou dessa quantidade de ar que pode ir atingir artérias noutros órgãos e noutras áreas nobres, como por exemplo a nível pulmonar. E portanto, se faz um êmbolo pulmonar, a pessoa entra em insuficiência respiratória aguda e pode ter em causa a vida em consequência disso. Trombose venosa acaba também por ser consequente da imobilidade em que o doente que teve o AVC fica sujeito, e, portanto, há um trombo que eventualmente corre o risco de se deslocar, nesse caso já não no cérebro, mas, por exemplo, para uma parte venosa de um determinado membro, nomeadamente nos membros inferiores, e que vai impedir que a circulação chegue e o suprimento sanguíneo, conforme se verificou o acidente vascular no cérebro, vai acontecer um acidente vascular e as suas consequências na área em que esse êmbolo se instalar. Em termos de consequências do acidente vascular cerebral, de sequelas, elas podem variar consoante a hora que é detectada e a que o paciente vai para o hospital. O que é que pode acontecer? São várias? São várias e essas são duas das mais importantes que põem em causa a vida. Depois o doente fica imobilizado naturalmente, entra em risco de úlcera por pressão, porque a parte do corpo que está com diminuição quer da força, quer da motricidade, quer da força, quer do movimento, quer da sensibilidade. Portanto, pode haver uma parte do corpo que fica mais enfraquecida. Essa parte, além de ficar, muitas vezes, sem movimento, sem sensibilidade, o que vai acontecer é que essa pessoa, nós, em circunstância normal, estamos deitados numa determinada posição e, passado algum tempo, sentimos o desconforto e ajustamos e mudamos de posição. Ora, a pessoa que tem diminuição da sensibilidade numa parte do corpo, e normalmente no AVC, com mais ou menos força no membro superior ou inferior, é no hemicorpo, vai acabar por ter diminuição da sensibilidade e, portanto, o risco de úlcera por pressão naquela zona é premente. Mas uma outra complicação que vai acontecer, porque quando nós estamos habituados e as pessoas, de uma forma geral, veem a grande estrutura, o braço e a perna. Mas se pensarmos, por exemplo, na parte orofacial, na hemiface da pessoa, já há bocado falámos nisso, há diminuição da sensibilidade. Aquilo que nós vemos, do ponto de vista da boca desviada para um lado, está desviada a língua. Está diminuição da força e da sensibilidade da corda vocal. A fala é afetada, mas, por exemplo, há uma coisa que é facilmente atingível e afetada, que é a deglutição. A capacidade que nós temos de que quando deglutimos alguma coisa, seja sólido ou líquido, a própria saliva, ela vai para o esófago e não vai para a traqueia.
ela vai para a traqueia e vai provocar uma infecção respiratória e, eventualmente, obstrução e falência respiratória. Portanto, logo ali é necessário começarem-se com medidas, que numa fase inicial passa muitas vezes por intubação nasogástrica, e, portanto, coloca-se um tubo através do nariz que desce pelo esófago e chega até ao estômago para se poder hidratar, para se poder alimentar aquela pessoa. É naturalmente que, logo que possível, e em reabilitação nós somos adversos aos tubos, é tudo aquilo que é exterior, é tentar fazer treino de deglutição, avaliando a situação, e logo que possível pôr aquela pessoa a conseguir deglutir por si, em segurança, por forma a que não vá fazer aquilo que muitas vezes acontece e que tem uma taxa elevada. Felizmente, com as unidades da AVC, a situação tem vindo a diminuir, porque a unidade da AVC, entre outras coisas, tem um conjunto de recursos do ponto de vista humano que é diferente de um serviço de internamento comum, em que há muito mais doentes, com muitos problemas, afetos por muito menos pessoas. E, portanto, um dos sucessos das unidades da AVC, no caso do doente com AVC, é exatamente pela sua capacidade e pelos seus recursos. Já falámos das sequelas, dentro em breve vamos falar do que é que se faz depois perante essas sequelas. Mas, entretanto, mais uma telespectadora em linha, Maria Celeste Costa, 59 anos, reformada, liga-nos do Cacém. Bom dia. Bom dia, senhora jornalista, senhora doutora e senhor enfermeiro. Eu era só para pôr a minha questão. Eu ultimamente tenho tido a tensão muito alta, onde tomo medicamentos para isso, mas sou uma pessoa também um pouco, sofro de depressão, também tomo alguns medicamentos para estabilizar e ultimamente fui operada 3 vezes à coluna, puseram-me próteses e fui operada a um joelho e agora onde me disse o médico que eu já devia estar boa das pernas e eu tenho dificuldade em andar e tenho muitas dores nas pernas, é preciso esfregá-las, é preciso pôr água quente. Tem muitas varizes, Maria Celeste? Eu tenho um bocadinho, mas nunca ninguém me disse nada, né? Eu tenho sido operada, põem as meias, mas nunca me disseram nada. E agora, eu queria saber se isto tinha a ver alguma coisa às pernas com cardiovascular, ou como é que se chama isso? Que a senhora doutora me dissesse se eu havia de ir a algum lado. Muito bem, Maria Celeste, obrigada pela sua participação neste consultório. Muito obrigada e bom dia. Doutora, estamos realmente a falar de se tem algumas varizes de um problema vascular, não é? A Dona Celeste tem uma causa muito provável para as suas dores nas pernas, que é a coluna. Ela própria diz que foi submetida à cirurgia da coluna. As cirurgias da coluna... Já foi operada a um joelho também? Sim. As cirurgias da coluna e os problemas osteoarticulares e ortopédicos são uma das causas mais frequentes de dores a nível das pernas. Portanto, não creio que seja necessária outra explicação, para além dos problemas de coluna. A sugestão que faço é que fale com o médico que a tratou do ponto de vista da coluna e que lhe peça uma opinião sobre eventualmente ou eventuais tratamentos adjuvantes, nomeadamente à fisioterapia, há outro tipo de acompanhamentos que por vezes ajudam na resolução destas queixas residuais que ficam depois das cirurgias. A Maria Celeste falou que é hipertensa. Nesse aspecto eu acho que ela deve cuidar-se, ou seja, deve de facto fazer por tomar a medicação correta, o antihipertensor, e fazer a vigilância, porque às vezes as pessoas descansam muito. Estou a tomar o comprimido para a atenção, não é preciso, estou bem. É preciso verificar que o comprimido está realmente a fazer o efeito e é preciso ajustar medidas de vida, nomeadamente, como o Sr. Enfermeiro disse, a restrição de sal e uma alimentação saudável, uma atividade física, portanto, tudo isso contribui para a perda de peso, contribui para o controle da tensão e é preciso verificar que a tensão anda mesmo controlada. Muito bem. Antes de continuarmos a nossa conversa enfermeira, temos ainda mais uma telespectadora em linha, Ana Maria Santos, tem 57 anos, é reformada e liga-nos de Lisboa. Bom dia, Ana Maria. Bom dia. Olha, eu tenho 57 anos, sou reformada e sou diabética. Passa-se o seguinte, doutora, eu em janeiro tinha mudado os meus óculos, no dia 16 de janeiro. Dia 16 de janeiro fui para o hospital com uma dor horrível na perna. E eles lá no hospital, eu senti uma contração facial que me mexeu com a vista, que eu estava a ler um prospecto de um creme e de repente deixei de ver com nitidez.
E eu até dizia assim, ai meu Deus, o que é que me está a acontecer? Eu fui ao neurologista, tiraram-me, fizeram-me exames e eu não tenho, e apanhou-me, essa contração apanhou-me a perna direita, que eu tinha dores horríveis. E eu fui ao hospital de urgência e eles disseram lá que os medicamentos que o psiquiatra me estava a dar que me estavam a atrofiar. Resultado, eu fui, tiraram-me análise aos medicamentos e disseram que não eram os medicamentos, que era a depressão, que eu estava deprimida. E eu fiz, doutor, os implantes. E eu sentia contração na boca e sinto só apenas na boca sinto que eu sofria de uma rinite. E eu tive a contração na boca e sai-me da boca uma coisa. Só que eu disse ao médico, eu não sinto o meu cérebro. Ana Maria, e já teve algum problema de hipertensão? Não tenho. E vasculares também não? Nada disso, doutora. Eu até disse ao médico, doutor, eu não sinto o meu cérebro. Eu parece que estou vazia na minha cabeça. Eu fui fazer, o neurologista foi fazer, mandou-me fazer uns exames que eu não sei o nome e disseram má circulação, não é? Porque meteram-me uma... Muito bem, Ana Maria, temos que concluir alguma questão que queira deixar. Eu queria saber, será? E eu depois fui fazer um exame ao coração e o coração, segundo o médico, diz que só se fosse uma pequena paralisia. Mas para eu não pensar nisso e tratar dos meus diabetes, porque os meus diabetes têm estado baixos, porque eu sou... Qual é a questão que quer deixar à doutora, Ana Maria, para terminarmos? O que é que seria que me aconteceu? Muito bem, muito obrigada, Ana Maria, pela sua participação neste consultório. Se estava no hospital, a partida não terá sido um AVC. A senhora ficou preocupada com esta dupla visão, provavelmente. Exato. Ficou preocupada com várias queixas. Aliás, a senhora enumera várias queixas. Enumera queixas em pontos diferentes do seu corpo. Nenhuma das queixas que enumera são sugestivas de ter tido nenhum AVC. A queixa visual, a desfocagem, quando estava a ler, a senhora dá a informação prévia de que mudou de lentes. Pronto, não sei se terá tido a ver com isso. Provavelmente depois assustou-se. A questão de não sentir o cérebro. As pessoas dizem muito, falam muito desta sensação. Na minha prática, já não estamos a falar de AVCs novamente, mas são questões que as pessoas colocam e que as preocupam e daí merecerem a nossa resposta. O não sentir o cérebro, ou sentir um vazio no cérebro, é uma coisa que assusta muitas pessoas. Nós, em geral, de facto, não sentimos o corpo, não sentimos nada no corpo, e isso é sinal de saúde, não é? Quando sentimos esta ausência no cérebro, isto não se correlaciona com nenhum tipo de problema orgânico, com nenhum tipo de problema cerebral grave. Correlaciona-se, de um modo geral, com problemas de ansiedade e de depressão. Portanto, podemos deixar a Ana Maria descansada, não está em risco de AVC. No sentido em que não, o único risco que tem é diabetes, como muito bem lhe disseram. E é tratá-lo. Assim, ainda por cima, se tem diabetes baixa, como disse, ou seja, se tem os açúcares, o nível de açúcar baixo, portanto, terá uma diabetes provavelmente não complicada. Portanto, é cuidar da sua diabetes e em relação à parte vascular, ela estará com certeza com risco controlado. E tratar a sua parte nervosa, digamos. Porque vamos voltar ao AVC, que estamos quase a terminar. Doutora, eu estava agora com o enfermeiro Manuel a falar precisamente sobre isso. O pós-AVC, quanto mais rápido for, é muito importante. Só dar mais chega àquilo que o Sr. enfermeiro disse, que é, hoje em dia há soluções em termos de terapêuticas hospitalares para, se o doente chegar ao hospital nas primeiras 3 horas de instalação dos sintomas, poder ser feito um tratamento, como o enfermeiro explicou, só estava a tentar sistematizar, poder ser feito um tratamento que reduz as repercussões do acidente vascular, ou seja, que pode dissolver o coágulo e que pode minorar e reverter sintomas. Pronto. Depois de estabelecido o acidente vascular, aquilo que nós fazemos é, de facto, dar todo o suporte médico geral e todo o apoio reabilitativo logo no imediato para que as consequências do acidente vascular sejam o menores possível. Além disso, qualquer acidente vascular tem um potencial de reabilitação. Ou seja, um doente que tem uma hemiparésia, uma falta de força de um dos lados do corpo, numa fase aguda, nós esperamos que essa, dependendo, mais uma vez, da extensão da lesão e de outros aspectos,
essa redução da força tem um potencial reabilitativo. O doente pode recuperar força de uma forma mais ou menos completa, por vezes não, a maior parte das vezes não, mas de uma forma suficiente para poder retomar algumas atividades. Portanto, estas sequelas podem ser minoradas, por um lado, no imediato, por outro lado, com a reabilitação e com o tempo. Enfermeira, temos mesmo de concluir. Esta reabilitação incorpora uma série de áreas que são muito necessárias, não só para o paciente, mas também para a família. Reabilitação, paciente e família. Uma conclusão breve. Sob o ponto de vista da família, é claro que a família sofre e, portanto, ela própria também tem que ser preparada, reabilitada para ela se adaptar à nova condição de saúde do seu familiar. A professora Manuela Martins tem uma obra que publica AVC, uma crise acidental na família. Subitamente a família vê-se com aquela situação de alguém que liderava o processo da família e o trabalho. Altura? O que há a fazer é envolver a família no processo de cuidados, e aqui há uns tempos para cá rompeu-se o paradigma de pôr a família fora dos cuidados, e portanto vamos prestar cuidados ao seu familiar. Na nossa unidade isso é prática corrente, e portanto envolver a família para ela aprender a lidar com os déficits residuais. Nós podemos dar força, podemos dar mobilidade ao doente, mas nós temos sobretudo que lhe dar condições para ele ter qualidade de vida e bem-estar. Não dar mais anos de vida, mas darmos a esses anos de vida algum bem-estar e qualidade, que é aquilo que a pessoa e a família necessitam e carecem. Muito bem, muito obrigada aos dois pela participação neste consultório. Termina por aqui o consultório de hoje. Esperamos ter esclarecido todas as suas dúvidas sobre acidentes vasculares cerebrais. Amanhã é mais um consultório sobre como emagrecer através da medicina tradicional chinesa, às 11 horas, como sempre. Entretanto, as notícias são atualizadas já a seguir no TV e Jornal com a Susana Bento Ramos. Eu despeço-me por aqui e voltamos a ver-nos às 3 para mais um Discurso Direto. Até logo. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI 24 e em tvi24.pt.